Todos os anos nós oramos, o pastor Robério, né, a sua esposa, e nós, todos nós ali que estamos na liderança da igreja, nós buscamos uma direção do Senhor, no sentido de que são momentos especiais que nós passamos aqui. Glória a Deus. Se nós pararmos para pensar, a maioria das pessoas, elas planejam esse período do ano, que é o carnaval, e muitos fazem planos. Olha, eu vou viajar, eu vou para a praia, vou ver um parente que eu não vejo há tantos anos, São muitos planejamentos. A televisão, ela é um instrumento que mostra muita coisa, carnaval, muita nudez, muitas coisas que a sociedade, como a Maíra tocou aqui no assunto, tudo aquilo que a sociedade hoje acha e pensa, eles têm certeza que são coisas normais, que estão acontecendo, que nós estamos vivendo no século XXI, que Deus pode ser questionado, que a Bíblia pode ser questionada, que a religião, ainda que quando nós usamos essa palavra religião, às vezes soa como um sentido pejorativo, mas ela tem na sua etimologia, no sentido da palavra, uma coisa muito legal, que vem do latim, que significa religare, né? Ligar novamente. Então a religião, apesar de todas essas questões que envolvem, né, o pensar religião, ainda assim, no sentido da palavra original, ela tem esse sentido de religar, e aí nós completamos, religar o homem a Deus. Então Jesus, não no sentido da religiosidade, mas no sentido de religar o homem com Deus, tem a ver com religião. E foi isso que ele fez. Quando nós olhamos para a história humana, quando você olha para a história humana e vai atravessando os séculos, você começa a meditar, a fazer uma reflexão, você fala, não é possível. Como é possível uma mensagem que foi pregada há mais de 2000 anos atrás, por um homem, vamos pensar aqui em Jesus enquanto homem, um homem que aos olhos humanos veio à terra, muitos não sabiam como Jesus veio à terra, qual foi o milagre como Deus fez o milagre para que Jesus viesse à terra. Muitos no período dele não sabiam, poucos sabiam. E de repente Jesus ele cresce, e o texto bíblico vai dizer que quando ele tinha 12 anos, os seus pais foram para Jerusalém na festa da Páscoa, e as festas judaicas, elas demoravam alguns dias, e eles naquela comemoração esqueceram de Jesus, deixaram Jesus ali no templo, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava discutindo, usar o termo que nós usamos hoje, discutindo teologia com doutores em teologia. Com 12 anos, o menino estava falando sobre a lei, o significado da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros mais estudados naquele período, e ele estava ali conversando e colocando a sua opinião, ele sendo Deus. Então as pessoas não tinham noção de quem era Jesus. A partir daquele momento, aqueles doutores, eles ficaram assustados. Como pode uma criança de 12 anos ter tanta sabedoria? E aí a Bíblia faz um silêncio em relação à vida de Jesus, faz um silêncio até ele completar aproximadamente 30 anos, e a Bíblia vai dizer que, os evangelhos vão nos dizer que ele espontaneamente vai para as águas do batismo,
ele não precisava, nós sabemos disso porque o batismo simboliza que eu estou morrendo para o mundo, que eu estou deixando de viver para o mundo e revivendo para Deus. E João Batista, ele entende isso e fala: olha, mas eu que necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus humildemente diz: olha, o que importa é cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que importa é, mesmo que nós não entendamos, irmãos, mesmo que nós não tenhamos essa compreensão do reino espiritual, do que vem depois do que nós vivemos aqui na terra, ou seja, depois da morte, mesmo que a Bíblia ela não nos dá detalhes, olha, vai ser assim, assado, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a Bíblia nos dá algumas pistas de como vai ser. O apóstolo Paulo fala: olha, não subiu ao coração do homem, não chegou aos ouvidos humanos, nem ao entendimento humano, o que Deus tem preparado para aqueles que são chamados, para os seus escolhidos. Eu não quero aqui entrar agora no mérito teológico da questão das escolhas de Deus, não, mas eu quero chamar a tua atenção para a mensagem de Jesus, que a partir dos seus 30 anos ele começa o ministério e tudo Deus faz programado, tudo Deus sabe, conhece a cultura, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada sociedade, o Senhor sabe dos detalhes, de como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas reagem, como é a tua compreensão do mundo espiritual. Deus sabe, e muitas vezes Deus usa pessoas para falar uma linguagem que você venha a entender, e foi isso que Jesus fez. Quando ele saiu das águas do batismo, o texto vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E em uma das minhas palavras lá na igreja, eu fiz uma pergunta: quem é que está te conduzindo? Quem está conduzindo a tua vida? Porque ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi e é o nosso maior exemplo. Por isso é uma pergunta que faz sentido para nós hoje. Quem está conduzindo a tua vida? Quem está conduzindo você? Quando acorda, quando você levanta, quais são os seus planos? O que está afligindo o teu coração? Quais são as tuas prioridades? Talvez seja essa a melhor pergunta. Quais são as tuas prioridades? Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos trabalhar para nos sustentar, para sustentar a nossa família. Nós precisamos ter um emprego, nós precisamos das nossas necessidades, nós precisamos de tudo isso que nós sabemos para viver. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: olha, quem não trabalha, para aqueles que têm condições, também não deve comer. E Jesus, no seu ministério, ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito. Ele trabalhou com pessoas. Em um determinado momento ele disse: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aleluia. E nós, queridos, que somos seguidores de Jesus, eu sempre digo isso a vocês: se você tem a verdadeira compreensão do Evangelho, se o Evangelho de Deus está dentro de você, é porque o Espírito Santo de Deus está te revelando. E aí você fala: mas a Bíblia é a mesma, as palavras são as mesmas, nas muitas pregações eu ouço as mesmas coisas. É porque isso precisa ficar gravado no teu coração. Lá no judaísmo, eles penduram, no judaísmo antigo, farisaico, eles penduravam caixinhas na sua indumentária, na sua vestimenta, e nessas caixinhas continham ali a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eles tiravam aquelas caixinhas e estava escrito Deuteronômio capítulo 6, não existiam capítulos ainda, mas o texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6, tirava outra caixinha, estava lá o Salmo 91, estava o Salmo 23, por quê? Porque como o jovem pode guardar a sua vida?
Como um jovem pode se preservar, como um homem casado, como uma mulher pode se preservar daquilo que acontece no mundo, dos bombardeios que a Maíra disse agora que nós sofremos. É guardando a palavra de Deus no coração. Aleluia. Por isso o salmista disse: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Queridos, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós cometemos atos que você sabe que não é do agrado de Deus. O Espírito Santo se entristece. Mas como pode isso? Porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A palavra do Senhor nos diz que Ele é uma pessoa. A palavra do Senhor nos diz que Deus tem ciúmes. Tem ciúmes, é por isso que tantas coisas aconteceram com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. E quando nós vamos ler, nós ficamos assim: mas meu Deus, como pode um Deus misericordioso, um Deus bondoso, permitir que o povo fosse massacrado, fosse destruído, como aconteceram várias vezes? Sabe por quê? Se você prestar atenção no livro de Juízes e em outras passagens do Antigo Testamento, você vai notar que quando o povo se arrependia, quando o povo entendia aquilo que Deus falou para Salomão: olha, quando esse povo que se chama pelo meu nome, quando esse povo se humilha, quando esse povo ora, quando esse povo busca, eu ouço do céu, eu mudo situações, eu saro essa terra, porque a praga vem sobre a terra, as questões espirituais vêm sobre o teu coração, e você tem essa arma para ser usada, essa arma espiritual, que é buscar a Deus em santidade. Por isso que o autor aos Hebreus escreveu: olha, buscai a paz com os outros, buscai a paz com o seu próximo, e busque primeiro a paz. Busque primeiro a paz. E às vezes eu fico perguntando, né? Como que pode? Será que a paz é isso daqui? Será que olhando para isso daqui eu vou sentir paz? Não. Sabe por quê? Porque você é espiritual. Tem um espírito dentro de você que foi dado por Deus. Esse espírito foi dado por Deus. E sabe o que Ele quer? Ele quer comunhão com esse Espírito. Ele quer comunhão com esse Espírito. Ele quer que você de manhã, que você abra os seus olhos, que você lave o teu rosto, que você já acorde: Senhor, muito obrigado porque o Senhor permitiu que eu viesse a existir. Olha essa carne, olha os meus olhos, olha a minha boca, olha para o meu corpo. Eu estou passando por uma enfermidade, não tem problema, porque o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, aquele que te cura. Nós somos espirituais e nós precisamos buscar cada vez mais essa espiritualidade. E o que foi que Jesus deixou para nós? Quais foram os exemplos que Jesus deixou para nós? Quais foram, irmãos? Ame o teu próximo. Olha que simplicidade. E às vezes as pessoas, como os discípulos, nós vamos falar aqui daqui a pouco, às vezes eles querem saber o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com o meu patrão, e nós ficamos nervosos, nós ficamos preocupados, e nós ficamos angustiados, e nós deixamos a ansiedade entrar no nosso coração, e aí essa ansiedade ela vai gerar uma doença que está pegando muitas pessoas, que é a depressão. Por quê? Porque não tem essa confiança, porque não tem, às vezes sabe, mas perde a noção de que você é um espírito que está dentro de um corpo, que esse corpo um dia vai tombar, que amanhã eu não sei o que vai acontecer com a minha vida amanhã. E Jesus falou assim: olha, vocês não têm condições de acrescentar 10 minutos ao curso da tua vida. Por que é que vocês estão preocupados? O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Vamos viver o hoje.
Vamos viver o hoje. Levanta, dê glória a Deus, agradeça, sai para fazer o que você precisa fazer, mas saia crendo que aquele que está reinando, ele não está parado. Aquele que está reinando, ele não está lá no trono dele estalando o dedo, ele não está lá no trono dele dizendo: olha, que festa boa que está acontecendo aqui, vamos nos ajudar. Não, eles têm o controle sobre todo o universo, e ele olha lá de cima e ele vê a tua necessidade, ele vê o que você está passando, e ele olha lá de cima e diz assim, e pensa: olha, a minha serva está orando, a minha serva está orando, o que será que ela está pedindo? Ele sabe, porque o salmista diz: antes que alguma palavra saia da minha boca, o Todo-Poderoso já sabe o que é que eu vou dizer. Aleluia. É por isso que muitas vezes só no teu choro o Senhor já sabe o que você quer dizer, o Senhor já sabe o que você está falando. Por isso, derrame-se na presença de Deus. Aleluia. Busque esse Deus sem cessar, de dia, de noite, em qualquer lugar. É deitado, é cantando, é louvando, é na condução, é no teu lar, é limpando, é em espírito e em verdade, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Olha o que Jesus fala, em espírito. É isso, irmãos, que nós temos que entender. Por que nós ficamos preocupados? Porque tantas pessoas ansiosas andando de um lado para o outro. E eu, só para fechar essa introdução e falando sobre a mensagem do Evangelho, olha o milagre. Jesus começa a pregar, não escreve uma palavra, não escreve nada. A Bíblia não diz que Jesus escreveu nada, exceto na passagem que ele está escrevendo na areia, não sabemos o que. E aquele texto é maravilhoso, porque mostra bem quem Deus é. Mostra bem quem Deus é. Os homens levam a Jesus aquela mulher que foi pega em ato de adultério, e lá na lei está escrito que o homem também tem que ser punido. Por isso que Jesus já viu a injustiça naquele momento, e ele sabiamente fala aquilo que vocês já estão acostumadas a ouvir: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós ouvimos, nós conhecemos essa palavra, mas como as pessoas caem nessa armadilha? Como nós atiramos muitas vezes a primeira pedra? Como nós atiramos? Tem uma sátira, né, que uma vez eu falei brincando com um colega. Me perdoe aqui os descendentes de português, né, que a Rita está aí, que não tem nada a ver essa questão, não tem nada a ver, é só uma brincadeira. Os portugueses também fazem isso. Diz que um profeta português, querendo imitar Jesus, aconteceu a mesma cena. Trouxeram ali uma mulher e perguntaram para aquele profeta: olha, o que a Bíblia diz é que ela deve ser apedrejada. Aí o profeta diz assim: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Aí veio um português lá e pau, bem na testa. Aí o profeta perguntou: você nunca errou? Nunca erraste? Ele falou: a essa distância não. Está muito perto. Nós sempre caímos. Por quê? Eu fiz essa brincadeira porque mesmo pessoas conhecendo essa palavra, você ouviu falar que fulana, também, e aí nós julgamos, e aí nós falamos: não, mas eu não. Deus fala diretamente comigo. Eu não preciso ir a congresso, eu não preciso ir a retiro, eu não preciso pedir conselhos, eu não preciso nem ler a Bíblia, porque a Bíblia já está aqui, ó. Eu já li a Bíblia 4, 5 vezes. Se você já leu 4, 5 vezes, pode ler mais 2, 3, 4, 5, porque todas as vezes que você lê, o Senhor vai falar algo diferente contigo.
Quantas pessoas atiram as primeiras pedras? Quantas? A palavra do Senhor Jesus, ela atravessou séculos, milênios. E o grande milagre, irmãos, quando nós paramos para pensar, chegou até nós hoje. Chegou até nós hoje. Porque Jesus orou por você. Jesus orou por você. Na sua oração sacerdotal, Ele disse: eu não oro somente por estes, não, Senhor, mas por aqueles que crerão na minha palavra. E você crê na palavra do Senhor, porque o Senhor morreu e entregou a sua vida por você e orou por você. Por isso você está aqui. Vivo na presença de Deus. Antes de nós falarmos sobre Atos 2, que é um texto maravilhoso, eu quero aqui tirar aqui alguns exemplos e fazer uma pergunta: por quê? Por que nós queremos um derramar de Deus? Ou pelo menos a maioria. Porque em todas as plateias, vamos colocar assim, existem aqueles que estão por estar. Por que você veio? Sei lá, não tinha nada o que fazer, não tive nenhum convite, não tinha nada melhor. Mas para você que veio buscar, para você que veio falar com Deus, adorar a Deus, porque tem pessoas, irmãos, que correm de um lado para o outro, como eu já falei algumas vezes, atrás de profecias. Às vezes não sei qual é a intenção exata do coração, mas às vezes ela está sendo até honesta, está passando por uma tribulação, não tem um entendimento da palavra, não tem essa intimidade com Deus, ainda não compreende o significado da Bíblia. Mas tem uma coisa no teu coração: se você pegar essa palavra, esse livro que você tem na tua casa, no teu celular, e antes de você começar a ler, você pedir ao Senhor com humildade: Senhor, abra a minha mente espiritual, eu quero falar contigo. Eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele vai enviar irmãos e irmãs até a tua casa. Glória a Deus. E essa pessoa vai dizer: olha, você estava clamando, Deus me mostrou, você estava clamando, você estava meditando na palavra, e a resposta que você quer é essa. Está aqui, ó. O Senhor vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Não precisa correr de um lado para o outro. Não precisa. O Senhor vai tocar no coração de alguém, se alguém vai te ligar e vai dizer: olha, o que você quer, a tua resposta é essa. Exatamente isso. Então, essa compreensão da palavra de Deus, o porquê que nós queremos esse derramar, porquê, qual é a minha intenção, a minha motivação. Eu conversei com uma mulher anteontem, e eu disse, aconteceu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu estava orando, e essa pessoa me ligou e falou: pastor, é assim, assim, assim. Continua. Eu falei para ela: sabe o que eu quero, irmão? De verdade, eu quero que o Evangelho de Jesus entre nas pessoas. Eu quero que as pessoas vivam esse Evangelho. Eu quero que as pessoas respirem esse Evangelho. Aquilo que Jesus pregou aqui nessa palavra, nos Evangelhos, eu quero que as pessoas entendam e comecem a viver isso, porque não tem coisa melhor, não existe nada melhor, como o louvor que nós cantamos, como foi o que aconteceu com Abraão. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porque algumas pessoas falam: como pode isso? Como eu posso ser amigo de Deus? Obedecendo, irmãos. A palavra é obedecendo a palavra. Quando você obedece, quando você lê e você fala:
Senhor, o que é isso daqui? O que o Senhor está falando? Eu vou andar de acordo com o que está escrito aqui. O que Jesus pregou no Sermão do Monte? Resumindo a tudo aquilo, ele fala: olha, amem, amem, amem. E nesse amem está embutido, está no contexto um monte de coisa. Suporte, seja amigo, seja amiga, esteja sempre à disposição, porque viver com Deus não tem nada a ver com egoísmo. O que nós encontramos de pessoas egoístas, pessoas que estão com problemas para resolver, mas a minha vida está passando por isso, a minha vida está passando por aquilo, e só que está preocupada com ela. E uma vez de manhã, no texto que eu escrevo de manhã, o Senhor colocou no meu coração dizendo: aqueles que se preocupam com os outros, que ficam preocupados em saber o que está acontecendo com o outro, que tem um coração disposto a amar, o Senhor disse assim: eu cuido. Glória a Deus. Eu cuido. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas o que nós ouvimos hoje, irmãos, em vários lugares, nas mídias: olha, vem cá, faça a oferta de sacrifício, entrega aqui o seu trízimo, entrega aqui, venha pegar a água que é lá do Rio Jordão, venha fazer isso, venha comer a pipoca ungida, isso tudo é balela, balela. Se você dobrar o seu joelho, se você mudar a sua maneira de pensar, que é metanoia, que no grego está escrito, mudança de pensamento, as coisas vão acontecer na sua vida, acontecerão na tua vida naturalmente. Glória a Deus. Naturalmente. Os apóstolos, irmãos, eles mantiveram os mesmos valores que Jesus deixou para eles, pelo menos no começo. Pelo menos no começo. Vamos tratar aqui do início, porque depois aconteceram algumas coisas que em uma outra oportunidade nós vamos falar. Mas aqui, em primeiro lugar, eu vou voltar no capítulo 1, tá? Para que haja um derramar do Espírito Santo, é necessário obediência. É necessário obediência. Queridos, algumas vezes eu vou falar assim, como pastor, como eu me sinto. Algumas pessoas, elas acham que o pastor é como se fosse um ditador, vamos dizer assim. Algumas pessoas têm essa imagem do pastor. Ele manda, ele desmanda, o que ele falar está falado. Nós sabemos que não é assim. Mas uma coisa eu quero chamar a tua atenção: olha para a vida do teu pastor. Olha para a vida do teu pastor. Vê se tem alguma coisa que está errada. Você olhando, mas eu estou falando com os olhos espirituais de um verdadeiro servo de Deus. Não de um crítico que não vive a palavra, que está aqui só por viver, que não sabe de nada de Bíblia, de igreja. Não, eu estou falando você que tem a vida no altar. Eu quero te convidar a você a olhar para a vida do teu pastor. Ontem nós estávamos aqui à tarde, e a nossa irmã Beth parou ali para conversar. Cadê ela? Está aqui. E ela falou uma coisa interessante. Você vê como que a gente pesca as coisas, né? Ela falou assim, vou colocar com as minhas palavras: eu coloco a mão no fogo pelo meu pastor. Foi isso que você falou mais ou menos? Eu defendo o meu pastor. Por que ela faz isso? Tem uma aliança com ele. Tem uma aliança. Tem uma aliança, irmãos. Tirou as palavras da minha boca. E o que é uma aliança? O que é uma aliança? Eu vou confiar em você. O que é uma aliança entre um marido e uma mulher? Eu confio na minha esposa, eu coloco as minhas mãos no fogo por ela, e eu sei que elas não vão queimar. Isso é uma aliança. É isso que Deus quer entre você e o teu pastor. Eu estou falando aqui para outras pessoas. É claro, irmãos, que nós somos humanos, que nós cometemos erros,
mas você tem que defender o teu pastor. Você não pode duvidar daquilo que ele está fazendo. Eu não estou aqui dando uma de hipócrita, não, porque eu sou pastor. Não, eu estou falando para todas as pessoas, porque nós temos aqui pessoas que fazem parte de outros ministérios. Mas honrem os seus pastores, porque a Bíblia diz isso. Confiem, não desconfiem, porque não existe coisa pior para qualquer pessoa, principalmente para um pastor, que é a desconfiança. Será que ele tomou a atitude certa? Será que ele está fazendo a coisa certa? Eu quero dizer uma coisa para a igreja: tudo que os pastores, que são verdadeiramente pastores, fazem, primeiro eles oram a Deus. Eles oram a Deus, porque o pastor quer o melhor para a tua vida. Eu quero o melhor para a vida de todos vocês que estão aqui. Eu quero chegar e conversar e ouvir, sabe o que? Pastor, olha, depois que eu comecei a entender a palavra, a minha vida mudou. Depois que eu comecei a praticar a palavra, a minha vida mudou. Teve uma palavra que o Senhor pregou um dia, aquilo foi um rema para a minha vida, aquilo teve uma diferença, uma palavra que mudou totalmente a minha maneira de pensar. Por isso eu quero dizer, confie. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, Ele entregou esse ministério aos apóstolos. Os apóstolos eram os pastores, eram aqueles que cuidavam das ovelhas. Por isso que Jesus, quando tem uma conversa com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas? E ali no grego tem filéu, tem ágape, tem vários verbos que no texto grego é usado, mas a essência ali é que Jesus está falando: olha, ame como eu amo você. Amem essas ovelhas como eu amo você. Como eu amo, vocês estão fazendo o que eu deveria fazer. Quando João está na ilha de Patmos, irmãos, o que Jesus faz ali? O que Jesus faz? Ele aparece a João, ou João é arrebatado, e Jesus começa a falar para ele assim: olha, João, escreve. E o que ele faz primeiro? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ele fala: não escreve aos membros. Não, pode escrever para o anjo da igreja, porque eu sei que ele vai passar para os membros. Eu sei que ele vai falar com a igreja. Então, queridos, olha, respeitem, para que haja um derramamento espiritual. Segundo o texto aqui, eu nem entrei em Atos capítulo 2, mas eu estou ficando aqui no 1. Olha o que Jesus falou no verso 4 do capítulo 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, aqui tem uma outra coisa, que muitas pessoas ficam com dúvida: como será a vida depois da morte? E como vai ser? E se você está preocupado com comida, vai ter comida. Viu? Vai ter comida. Não sei se como nós comemos aqui, viu, Geraldo? Não sei se vai poder repetir, mas vai ter comida. Jesus, depois de ressurreto, ele comeu. E a palavra do Senhor diz que o nosso corpo será como o corpo de Cristo. E ele, na última ceia, ele disse assim: olha, eu não vou mais participar com vocês dessa ceia, mas vou participar com vocês dessa mesma ceia lá na glória. Então nós vamos comer e beber. Não fique preocupado, sabe por quê? Olha, vai ser 1000 vezes melhor. Glória a Deus. 1000 vezes melhor. Nós vamos encontrar os nossos irmãos queridos. Viu, Abigail? Viemar vai estar lá comendo torresmo, né? Estou falando de acordo com o que está aqui no texto. Jesus ressurreto comeu, não uma vez só, várias vezes. E aí ele diz assim, uma coisa importante: queridos, não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém.
Você pode falar, pastor, mas ele estava falando para os seus apóstolos, estava falando para os seus apóstolos. Era para aquele contexto, era para aquele momento, era para aquele momento. Mas serve de exemplo para nós. Serve de exemplo para nós. Onde o Senhor te chamou. Fique onde o Senhor te chamou. Fique onde o Senhor te chamou. Eu não estou aqui defendendo placa de igreja, não, porque para mim nós fazemos parte de uma igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos separados hoje, nós estamos separados, porque não dá para unir bilhões de pessoas num lugar só. Então os rebanhos precisam ser separados, mas a igreja é dele, é um só, tem um dono só. E ele separou o que? Como o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, ele separou apóstolos, separou profetas, separou pastores, mestres, para o aperfeiçoamento, para a edificação da igreja. Então a primeira lição que o Senhor nos dá é essa mensagem que ele falou para a igreja naquele momento: fiquem em Jerusalém. Sabe por que Jesus deu esse recado? Porque ele conhece a tendência do homem. Ele sabe. Qual que é a tendência do homem? Não está bom aqui, não está do jeito que eu quero, ou eu vazo. É assim ou não é? Ah, não estou me sentindo bem, aqui eu não sei, não tem muita oportunidade. Tem especificidades na igreja que nós temos que entender. Quais são elas? Como o apóstolo Paulo escreveu, Deus separou ministérios. Ministérios. E aí nós vamos falar sobre dons, talvez amanhã ou depois, para que nós entendamos exatamente o que a Bíblia está falando para a igreja. Mas o tema é o derramar do Espírito Santo. Então o primeiro ponto que eu chamo a atenção: vamos obedecer? Amém. Vamos obedecer? O que aconteceu? Qual foi a ordem ali de Jesus, do grande pastor? Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Onde o Senhor te chamou, fique lá. Faça o teu melhor, dê o teu melhor. Não precisa ficar, esperando. Estou esperando o pastor me mandar para cá, estou esperando o presbítero, o evangelista, ou seja lá quem. Não, o que o Espírito Santo tem tocado no teu coração, o que o Senhor tem falado. Se você é para você tomar conta do estacionamento, como o Necão faz lá na Bíblia, faça com amor, faça amando as pessoas, dê ali o seu melhor. Se o Senhor tem te chamado para varrer a igreja, para tirar copinho, o Senhor me tocou hoje, eu vou lavar esse banheiro, tem tanta coisa para a gente fazer. Quantas pessoas na tua rua ali você pode chamar a atenção? Não é para virar um testemunho de Jeová, não, mas é para fazer amizade lá no teu trabalho. Quantas pessoas estão sedentas do verdadeiro evangelho? Porque o falso evangelho está aí, e nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. E a tua vida precisa estar transformada. Você precisa ter essa noção do que é ser servo e serva, para que outras pessoas enxerguem em você a luz, o brilho de Jesus, e possa dizer: o que essa pessoa falou tem sentido. É isso que o Senhor espera de nós. Não é, o que eu vou fazer aqui? O pastor não manda fazer nada, e o pastor precisa mandar fazer? Precisa mandar fazer? Não. Conversa, chama, pastor, olha, estou com um projeto assim, o que o senhor acha? Vamos sentar, vamos melhorar, vamos esperar um pouco, alguma resposta nós vamos ter, mas faça alguma coisa, não fique parado. O Senhor, Ele olha para as pessoas, Ele nunca, quando Ele olhou em seu ministério aqui, Ele nunca chamou um desocupado, nunca chamou um desocupado. Todos estavam trabalhando, e todos entenderam o ministério e seguiram a Jesus. Não foi assim? Então, ficar parado, olhando o vídeo, olhando o Big Brother, como eu disse domingo, vendo coisa que não tem nada a ver,
uma coisa importante que nós precisamos relembrar, irmãos. Do que é que você está se alimentando, espiritualmente falando? Existe um ditado lá nos Estados Unidos, que você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Como é que está o teu colesterol? O meu deu uma alteração. Falando da minha carne, falando do meu corpo. O que é que você tem comido? Qual é o teu regime? Como você tem se alimentado? Você está cuidando do templo do Espírito Santo? Está cuidando? Ou está enchendo a cara de coca, de cerveja, de pinga, de tudo que não presta? Agora eu passo para o mundo espiritual. Qual é o seu alimento espiritual? Do que é que você está se alimentando? Quais são as pessoas que você está ouvindo no YouTube? Está te fazendo bem? Você está assimilando? É engraçado que não é uma crítica, viu? Mas às vezes eu estou em casa e algumas pessoas, pastor, escuta essa mensagem aqui. Aí eu, tudo bem, eu escuto, né? Aí eu vou ver, poxa, mas eu não falei da mesma forma, eu acabei de falar isso aqui. É difícil, né? Quando não é isso, é vídeo que a gente não pode nem falar, né? Que pessoas mandam, grupinhos de WhatsApp, nós mesmos não vigiamos nos vídeos que nós mandamos, naquilo que nós vemos, nós não vigiamos às vezes, porque aquilo vai alimentando a nossa alma, vai fortalecendo a nossa alma. Vocês sabem que eu já falei algumas vezes sobre a parte frontal da nossa mente. Os psicólogos sabem bem disso, que tudo que está aqui na frente é mais rápido, entra mais rápido. Depois vocês estudem sobre o cérebro, né? E eu até falei do pé do ouvido aqui, ó. Quando as pessoas falam baixinho, quando falam no pé do ouvido, como o inimigo usa a vida das pessoas. Não estou falando de possessão, estou falando de opressão, daquilo que aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava lá, tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, falou aquilo que o Espírito Santo estava tocando em seu coração: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí depois Jesus, no momento seguinte, começa a dizer: olha gente, eu vou, Mateus capítulo 16, eu vou para a cruz, eu vim para sofrer, eu vim para entregar a minha vida, colocando aqui com as minhas palavras. E Pedro, usado por Satanás, não, Senhor, o Senhor não vai. Jesus olha para Pedro e repreende Satanás. Por quê? Satanás estava fazendo o quê? Oprimindo a Pedro. Satanás oprimiu Saul e ele não resistiu. Agora, como eu disse em uma outra ocasião, Satanás entrou em Judas. E como eu disse naquela ocasião, prestem atenção, viu? Porque ele não estribuchou, não virou o olho, não mudou a voz, ele apenas foi lá e traiu. Então nós temos que entender as atuações no mundo espiritual. Do que é que você tem se alimentado? O que é que está entrando no teu espírito? O que você está ouvindo? As pessoas com quem você está andando? Quem está te influenciando? As ideologias que você defende? Preste atenção nisso. Será que isso não está mudando a tua maneira de pensar? Será que isso não está fazendo com que você duvide do próprio Deus e da sua palavra? Pessoas que estão dizendo: não, mas isso aqui é normal. Sabe esse negócio de evangelho? Sabe Jesus Cristo? Isso daí é para os fracos, né? O que acontece agora é o seguinte: você tem que ler Nietzsche, você tem que ler Einstein, você tem que ler Stephen Hawking, você tem que ler cara que manja, você tem que ler filosofia grega. Não, querido, você tem que ler sim, mas com os olhos espirituais abertos, deixando o Espírito Santo de Deus te mostrar. Leia qualquer texto que você quiser, ouça qualquer filósofo, qualquer professor, qualquer um, mas ore, peça a Deus discernimento. O que esse homem está falando? O que essa mulher está falando? Eu preciso da tua orientação, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Guarda essa palavra no teu coração. É necessário, irmãos, obediência. O que eles fizeram?
eles ficaram em Jerusalém. Capítulo 1 de Atos, depois você releia, se você não leu ainda. Eles ficaram em Jerusalém e depois acontecem ali algumas coisas. O que Jesus quis dizer com sereis batizados com o Espírito Santo? Mas antes disso, no versos 6 e 7, tem um ponto interessante aqui. Não devemos nos preocupar com o tempo. É isso que Jesus está dizendo. Qual é a cena ali? Monte das Oliveiras, mais ou menos 120 pessoas ali, mais ou menos. Alguns acreditam que haviam ali mais ou menos 500 pessoas, mas a cena é essa. Jesus manda eles irem para lá, para o Monte das Oliveiras. Ele vai para lá e ali ele começa a dar algumas instruções. Primeiro, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E segundo, não se preocupem com o tempo. Não se preocupem com o tempo. Ele fala, vocês vão receber poder, mas eu quero deixar isso para amanhã. Mas vamos terminar aqui na questão do tempo. Muitas pessoas são preocupadas com o que vai acontecer amanhã. O que esses homens e essas mulheres pensavam naquele momento? Até os apóstolos pensavam, todos ali, até o próprio Paulo tinha essa concepção, que Jesus iria voltar logo. Por quê? Eles estavam vivendo sob a autoridade do Império Romano. Jesus fez muitos milagres. E eles estavam achando, não, vai chegar agora. Vai acontecer um milagre, nós seremos libertos e iremos para a glória. E aí eles perguntam para Jesus, quando isso vai acontecer? E aí qual é a resposta de Jesus? Está aqui no texto. Capítulo 1, no verso 7. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu à sua própria autoridade. Aí ele diz, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, e é o que vai ficar para amanhã. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, não andeis ansiosos. A própria Bíblia diz, eles estavam ansiosos pela volta de Cristo. Quando o Senhor vai voltar? O apóstolo Paulo também achava, olha, ele em breve vai voltar. Todos os apóstolos achavam, e o Senhor está dizendo, não fiquem preocupados. Muitos já marcaram datas. Muitas igrejas aí do passado, século XIX, já marcaram data, Jesus vai voltar. Não se preocupe com o tempo. Como eu disse no início da mensagem, viva o hoje e entenda a ordem do Espírito Santo para a igreja. E qual que é a ordem do Espírito Santo? Fiquem onde vocês estão, busquem a Deus, obedeçam seus líderes, e vocês serão guiados pelo Espírito Santo, no falar, no agir, a maneira de pensar vai mudar, as coisas, vão acontecer de uma forma tão natural, que quando vocês perceberem, eu sei que já está acontecendo isso com muitas pessoas, mas com algumas ainda não está, e é por isso que nós estamos aqui. Você viver com a alma leve, você ter dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Algumas decisões que nós precisamos tomar, que são decisões sérias, e você dobrar o seu joelho e falar com o teu Deus, o Espírito Santo, te dizer, olha meu filho, o que eu quero de você é que você faça isso, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Amados, eu quero que vocês desejem a presença do Espírito Santo. Aleluia. De uma tal forma
não caiba mais nada dentro de vocês. Apenas esse Espírito Santo que quer tanto o teu bem. Quer tanto o teu bem. Pastor, mas eu estou passando por uma fase tão difícil. É claro que você está passando, porque não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Mas o Senhor está te dando armas hoje. O Senhor está colocando armas hoje no teu coração, na tua mente. O Senhor está te dando estratégias. Creia nessa palavra. Eu não quero, irmãos, fazer aqui uma divisão. Não vou falar para jovem, não vou falar para adulto, não vou falar para velho. O Senhor está falando para a igreja, porque naquele tempo não havia divisão, estavam todos no mesmo lugar. Glória a Deus. Então não fique esperando uma palavra para jovem. Vou colocar um skate aqui, dançar, fazer pirueta. Não! A palavra do Senhor é para todos. É para todos e para todas as pessoas que desejam. Se você realmente quer. Mas eu estou vivendo o melhor período da minha vida. Tem mais. Sabe por quê? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu quero usar a tua vida. Eu quero usar a tua vida ao ponto de você colocar as mãos sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Eu quero usar a tua vida a tal ponto de você ser chamado e chamada por Deus e você ouvir a voz do Espírito e o Senhor te dizer: vai na casa dessa pessoa, assim como o Senhor fez com Paulo e com outros irmãos. Olha, vai lá e ore por ela, porque ela é preciosa para mim. Andar no Espírito é o que o Senhor quer de nós, irmãos. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui. Que nós andemos no Espírito, que nós busquemos a santidade a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo que você respire Deus, respire o Espírito Santo, porque Ele é vida, Ele é vida, Ele é vida. Glórias ao Senhor, nós te adoramos, Pai. Aleluia. Eu tinha umas crianças aqui, eu queria chamar as crianças, elas estão por onde? Chama a Ana Laura. Ana Laura. Amados, antes de nós adorarmos a Deus com esse louvor que eu estou sentindo aqui, que Jesus disse: é na boca das crianças que sai o perfeito louvor. Eu quero te pedir a ficar de pé. Nós temos o costume de orar, e o Senhor está dizendo: sabe aquilo que está no teu coração? Não é uma oração, Senhor, abençoa, 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 não. Tem algo específico aí, dentro do teu coração, que o Espírito Santo está dizendo. É sobre esse algo específico que eu quero que você peça hoje. Que você peça agora. Essa é a determinação agora. Tem algo específico aí. Tem algo específico que você está falando: olha, Senhor, é só o Senhor que pode mudar.